Olá, pequenos pesquisadores, sejam bem-vindos. Já estamos na lição de segunda-feira, o segundo dia da semana. E estamos aprendendo uma história muito interessante, uma história de fé, uma história de temor e o quê? De humildade. E sobre quem nós estamos falando? Estamos falando sobre Daniel e os seus companheiros. O verso para memorizar está escrito lá em Provérbios, capítulo 3, versos 7 e 8. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Esse verso de Provérbios, ele resume a história desses jovens. É exatamente isso que nós vamos aprender durante essa semana. Então, a lição de hoje vai falar sobre a grande prova. No início dos seus estudos, Daniel e seus amigos foram bastante provados. Por quê? O rei pensou que estava prestando grande favor a esses jovens, deixando que eles o quê? Bebessem o seu vinho e comessem o quê? A sua carne. Então o rei estava lá na sua mesa, né? Se deliciando com a sua carne, que ele achava o quê? Que era muito gostoso, né? Então ele comia muito aqueles pedaços de carne. E ele ficava todo feliz de ver aqueles rapazes, né? Se deliciando com aquelas iguarias que ele achava muito importante. Então lembrando que vários animaizinhos tiveram o quê? Que morrer, né? Tiveram que morrer para que fosse alimentado todos aqueles rapazes. Então vamos continuar aqui. Ele achava que esse era o melhor alimento para formar corpo saudável e mente clara. Ele não sabia que esse tipo de comida e bebida, na verdade, enfraquecia o corpo e fazia o quê? Adoecer. Você já ouviu falar sobre a imunidade? A imunidade, né? Ela precisa o quê? Para ela crescer bem forte assim e nos proteger dos vírus, das bactérias. Ela precisa crescer forte. E o que a gente precisa fazer para que a imunidade cresça forte? Comer o que? Vitamina C, tomar a vitamina C. E a vitamina C nós encontramos aonde? Em vários vegetais, em vários legumes. Olha só essa cesta que eu vou mostrar aqui para vocês. Que delícia! Nós já vamos chegar na parte que eu quero falar com vocês sobre isso. Vou deixar a cesta aqui, ó, aqui nesse canto. Parte da comida da mesa do rei era oferecida a quem? Olha só que importante isso, vocês se atentarem a essa parte. Era oferecida aos ídolos. Ao comer desse alimento, os meninos hebreus estariam praticamente adorando os deuses da onde? Da Babilônia. Nós já vamos fazer uma comparação muito importante, tá bom? O que Daniel e seus amigos deveriam fazer? Se não comesse o alimento fornecido pelo rei, isso iria ofendê-lo e não só perderiam seus privilégios, mas provavelmente as suas vidas. Por outro lado, se desobedecessem a Deus e comessem aquele alimento não saudáveis, iriam fazer amizade com o rei e conseguiriam uma excelente educação e um bom emprego. Mas esse não era o objetivo. Então aqui nós temos que aprender uma coisa. Desde criança, aqueles jovens, aquelas crianças, né, eles cresceram temendo a Deus e temendo aos pais, né? Então eles temiam a Deus em primeiro lugar, eles aprendiam sobre as escrituras sagradas. Então eles sabiam que nada do que eles fizessem, né? Por exemplo, assim, não, vamos ali rapidinho, né? A gente tira a linguiça da ervilha e tá tudo certo. E vamos comer a ervilha. Então, nada que eles fizessem escondidos poderiam o quê? Como se diz aquela palavra, né? Como diz, tampar o pecado ou esconder. Tipo assim, não tô pecando, né? Então, aqui isso é muito importante. Então, nada do que eles fizessem no sentido assim, mas Senhor, né? O papai e mamãe, eu não comi. Eu tirei a carne do pão e comi só o pão. O que acontece, pequenos pesquisadores? É a mesma coisa de você comer. Então aqui, naquele tempo, né, o que aconteceu com esses jovens é que aquelas carnes, o vinho, era oferecida, né, aos ídolos. Mas e hoje? Hoje, as carnes, né, que tem nos mercados, nos açougues, a gente não sabe a procedência de como foi feito, mas isso não importa.
O que nós sabemos é o quê? Que aquela carne que está pendurada lá no gancho, lá no açougue, com todo aquele sangue, aquela vida ali, era do quê? Era de um animalzinho. Olha só que triste. Então, aquele animal perdeu a sua vida para o quê? Para que as pessoas possam se alimentar. Então, a nossa realidade é um pouco diferente, mas o contexto é o mesmo da época de Daniel e os seus amigos. Então, não se esqueça de uma coisa muito importante. Se você estiver na escola, numa festinha de aniversário, em qualquer lugar, fala assim, tira a carne e come o que está aí. Pequenos pesquisadores, é a mesma coisa de você estar comendo aquele alimento contaminado, tá bom? Então, olha só, talvez pudesse fingir que não comiam a comida e a cuspisse quando o rei não estivesse olhando. Isso seria certo? Não, eles jamais fariam isso. Só o ato de fingir comer a comida seria uma desobediência a Deus. Então, você pode ter muitos amigos, né? Você fala, não, o que eu vou fazer? Eu vou comer só um pouquinho para que eu não perca o quê? As minhas amizades, né? Ou eu só vou tomar aqui esse vinho que é bem pouquinho, mas não vai acontecer nada. E eles não vão achar que eu sou o quê? Um bobão, né? Que eu não sei aproveitar a minha vida. Então, quando nós fazemos esse tipo de coisa, nós pensamos o quê? Que não estamos ofendendo a Deus, mas na verdade nós estamos ofendendo. Isso é muito sério. Daniel decidiu que não iria envenenar o seu corpo com a comida e a bebida não saudável do rei. Então, nada que você use como desculpa. Lembra que eu falei? Não vai importar para Deus. Você fez errado, você errou, você cometeu um pecado. Então, não tem desculpa de, mas não foi um pecado. Entendeu? Então não tem desculpa, pequenos pesquisadores. Seus amigos também tomaram a mesma decisão do que de serem fiéis. Quando estavam em casa e eram pequenos, eles foram ensinados a não comer ou beber nada que prejudicasse o que? O seu corpo, ou que enfraquecesse a sua mente. Para Daniel, era mais importante obter a aprovação de Deus do que do maior rei da terra. Seus amigos também tomaram a mesma decisão. Então vocês entenderam o que a lição de segunda-feira quer ensinar? Quer ensinar o quê? Que o que é certo e o que é errado é errado. Mesmo que o que é errado, pense assim, dá um jeitinho. Não, é errado, não tem jeitinho. Então, nada que você faça para justificar não vai ter justificativa, tá bom? Pensem bastante sobre isso e, memorizem isso. Vamos para as perguntas. O que Daniel e seus amigos decidiram fazer quando tiveram que escolher entre comer da comida do rei ou obedecer às regras divinas da saúde? Vamos ler lá em Daniel? Daniel, capítulo 1, verso 8. E onde nós encontramos Daniel? Vamos ver aqui se eu vou conseguir achar Daniel. Não está no Novo Testamento. Vamos para trás. Mateus para trás. Vamos ver aqui. Nossa, como tá difícil achar Daniel, Tievane. Não tô conseguindo achar Daniel. Não se preocupe. Se isso acontecer com você, você vai lá no índice da Bíblia e você vai procurar lá, lá no Antigo Testamento primeiro. Então, Daniel, na minha Bíblia, está onde? No Antigo Testamento, depois de Ezequiel, na página 1347. 1347. Daniel, capítulo 1, verso 8. Diz assim, Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Então foi uma decisão de Daniel e dos seus amigos. Não foi assim, olha, não faça isso. Não, foi o que eles aprenderam desde pequenos. A não duvidar das promessas de Deus, né? Aceitar o que Deus tem para eles e o que mais? E a temer a Deus. Então, o que vocês vão responder é o seguinte: não se contaminar com a comida do rei e nem com a bebida, tá bom? Não se contaminar com a comida do rei e nem com a bebida, que era o vinho.
Número 2. Por que seria errado fingir que estavam comendo a comida do rei? Porque eles estariam mentindo 2 vezes. Primeiro, que eles mentiriam para Deus. E segundo, que eles mentiriam para o próprio rei. Isso é o quê? Isso é pecar, né? Eles pecariam dobrado 2 vezes. Mesmo o simples fingimento de comer a comida ou beber o vinho seria uma negação de sua fé. Fazer isso seria se alinhar com o paganismo e desonrar os princípios da lei de Deus. Por isso que Deus fala lá em Apocalipse, que quando ele estiver vindo para buscar os seus filhos, aqueles que serão realmente salvos, então ele fala assim, ó, ou você é sim, ou você é não. Ou você é quente, ou você é morno. Ou você é quente, ou você é frio. Se você for morno, o que vai acontecer? Vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, o Senhor não vai querer saber de você. Então você tome uma decisão. Se você quer ser ímpio, seja ímpio. Se você quer servir a Deus, então seja um cristão o quê? De verdade. Você não pode ficar em cima do muro, ficar morno. Tipo assim, vou ali tirar o bacon da pizza, né, ou calabresa, enfim, tem muitas pizzas, vou ali tirar aquela carne do feijão e vou comê-la. Não vai acontecer nada, não vai acontecer nada comigo. Então, e as pessoas, eu não vou perder meus amigos importantes. Saiba que só esse pensamento que você teve, mesmo que você pensou, ou você não pode não ter praticado, você já pecou e deixou o quê? Você ofendeu a Deus, você deixou Deus muito triste. Então, saiba de uma coisa, que fazer isso é a mesma coisa que você desonrar tudo aquilo que seu pai te ensinou, tudo aquilo que você acredita, né? Exatamente, isso é muito sério. Então, nós chegamos ao final da nossa lição de hoje. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Um abraço bem apertado para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.